Pessoal, se você está chegando hoje pela primeira vez, talvez você não saiba, nossa igreja está vivendo um tempo muito, muito especial e, claro, o Área Mais também. Nesse mês de fevereiro, nós temos sido desafiados pela liderança da nossa igreja, pelo pastor Gilberto, que é o nosso pastor líder, a termos experiências novas, fazermos coisas que a gente nunca fez. E isso é sempre bom, né? Quem gosta de fazer coisa nova, coisa que nunca fez? Momento pastor Felipe, né? Fazer enquete. Não faço muitas enquetes, ele faz mais do que eu. Mas todos nós gostamos de fazer coisas que nós nunca fizemos. O Calado, por exemplo. Cadê o Calado? Só porque eu chamei ele não está aqui, está lá fora. Está montando o som lá fora. Bom, ok. O Calado esteve na Austrália recentemente e ele mandou um vídeo para fazer inveja para a gente. Mandou vários vídeos, fotos, etc., né, para a gente ficar morrendo de inveja. Mas um deles não me causou inveja nenhuma, mas ele gostou, então que bom para ele, né? Ele pulou de bug jumping. Bug jump, é assim que fala? Bug jump, acho que é. É uma coisa estranha, você pula de um lugar muito alto, preso por uma corda, e o negócio desce, sobe de novo. Eu jamais faria isso, porque afinal de contas, para que eu vou direcionar a minha cabeça ao chão, né? Não faz sentido. Então eu prefiro ficar onde eu estou. Mas ele gosta, e ele gostou, achou legal. Talvez você goste também. Problema seu. Eu nunca farei isso na minha vida. Bom, ele gostou, foi uma experiência nova para ele, foi legal, foi bacana. Você tem os seus anseios, o seu desejo por viver coisas novas. Isso é natural, especialmente nessa fase da vida em que nós estamos, uns mais, outros menos jovens, né? Mas todos nós jovens, nós temos esse anseio, nós estamos em busca de viver coisas novas, experiências novas. E na nossa vida com Deus é a mesma coisa. Para quem já se relaciona com Deus há algum tempo, existe a expectativa de conhecê-lo mais. Existe a expectativa de experimentar mais. Afinal de contas, nós cremos num Deus que é eterno, cuja grandeza não tem fim, que não pode ser plenamente conhecido por nós, por causa da nossa limitação humana, mas que tem tanto à disposição para nos oferecer e para se revelar a nós. Então nós estamos sempre em busca desse Deus, em busca de nos relacionarmos com Ele, em busca de experimentarmos coisas novas com Ele, em busca de conhecermos um pouco mais como Ele pensa, o que Ele faz, por que Ele faz como Ele faz, de que forma Ele age na nossa vida, na vida das pessoas próximas a nós. Então a vida cristã é uma vida de uma eterna, de uma constante busca. Buscar conhecê-lo mais, buscar de alguma forma se aproximar mais de quem Ele é. E à medida em que nós o conhecemos, nós passamos a desejar torná-lo conhecido também. Porque esse conhecimento nos preenche e naturalmente transborda. É grande demais para ser contido dentro de nós. Bom, nós estamos vivendo esse tempo. Esse mês de fevereiro, a igreja separou para ser esse mês de buscarmos a Deus como nunca buscamos, de conhecê-lo como nunca conhecemos, experimentar coisas que nós nunca experimentamos. E essa próxima semana, começando já a partir de amanhã, é o fechamento desse ciclo. Então, a nossa igreja vai viver uma semana muito, muito especial, uma semana de santificação e avivamento. E talvez você não esteja muito familiarizado com esses termos, mas você vai entender um pouco mais daqui a pouco. Mas vai ser uma semana em que, como igreja, todos nós vamos buscar a Deus de uma forma mais intensa, mais dedicada, mais comprometida. Não porque vir à igreja mais vezes ou fazer mais orações, cumprir determinados rituais, te torne alguém mais merecedor da bênção dele, alguém que vai poder depois falar: Deus, eu fui à igreja tantas vezes esse mês, então você ajuda aí, deixa eu passar naquele concurso, descola aquela namorada que está demorando. Não é para isso, mas é porque nós queremos conhecê-lo. E quanto mais nós o buscamos, quanto mais perto nós queremos estar dele, quanto mais tempo nós dedicamos para gastar na presença dele, mais parecidos com ele nós nos tornamos. E isso muda a nossa vida, isso alegra a nossa vida. E quanto mais parecidos com ele nós somos, mais felizes nós somos. Então nós teremos cultos a partir de amanhã, todos os dias da semana, até o próximo domingo. E vocês precisam participar disso. Vocês são convidados a participar disso. Nós temos uma oportunidade incrível de ouvir preletores que virão de fora, pastores muito, muito abençoados. E vai ser um tempo de grande crescimento. Mas eu não quero te convencer a vir e a participar disso simplesmente porque eu estou dizendo que vai ser bom. Eu quero que você tenha experiência de experimentar isso. Eu quero que você consiga, de alguma forma, sentir o que acontece quando alguém se dedica, quando alguém se dispõe a estar um passo mais perto, um pouquinho mais próximo desse Deus que decidiu se revelar a nós, desse Deus que enviou seu próprio Filho para que nós pudéssemos conhecê-lo melhor.
desse Deus que está presente aqui hoje. E hoje a gente vai então começar a falar sobre isso, falar sobre santidade. E para isso nosso tema é detox, ou detox, num aportuguesamento. Detox é uma palavra na moda, especialmente para a galera que é preocupada com saúde, que curte aí uma alimentação mais saudável, que tá uns quilinhos a mais, querendo dar uma emagrecida, uma secada, galera da maromba, né? Tá na moda a dieta detox. E eu sou casado com um nutricionista, então meus exemplos, vocês vão se acostumar com isso, se não se acostumaram ainda, paciência, vão ter que se acostumar. Meus exemplos são muito ligados a esse universo, afinal de contas eu vivo com uma nutricionista dentro de casa e a gente conversa sobre essas coisas todos os dias e é muito legal. Então, detox. Qual que é a ideia? Te amo, meu amor. Estou emagrecendo, galera. Funciona. Então, foco. Detox. Tá na moda uma coisa, né, que não faz muito sentido, mas enfim, tá na moda por algum motivo, porque as pessoas gostam de modas. Buscar dietas que, entre muitas aspas, desintoxicam o corpo. O que é isso? Qual é a ideia disso? Bom, você come bobagem 364 dias por ano, e aí, uma vez por ano, você resolve fazer uma coisa que resolve todos os seus problemas, vai te dar um corpo que você sonha, a saúde ideal e uma vida perfeitamente equilibrada e saudável. Você faz o quê? Você toma um suco verde. Pronto, resolve o problema. Né? Não é fácil assim? McDonald's, Burger King, e outras coisas, e aí, de repente, suco verde, tudo resolvido. Uma das coisas que menos faz sentido, para quem entende o mínimo de nutrição, não é o meu caso, mas é o caso da minha esposa, mas enfim, não faz o menor sentido. Por quê? Porque você pensa assim, não, eu vou comer qualquer coisa, eu vou cuidar nada do meu corpo, eu vou ser completamente irresponsável e negligente com a minha alimentação, com a minha saúde, nunca faço atividade física, mas existe algo mágico que eu posso beber, e aí, parêntese rápido para fazer um breve comentário. Você junta coisas que você nem comeria e bebe, né? Tipo rúcula, gengibre, couve, que mais? Pepino. Quem come essas coisas? Aí as pessoas inventam de bebê-las, faz o menor sentido, mas tudo bem. Então, e aí pronto, resolve. Eu bebo isso e estou bem, estou tranquilo, desintoxiquei. É óbvio que isso não funciona, não faz o menor sentido, todo mundo sabe, a gente continua bebendo, mas ok, no fundo todo mundo sabe que isso não funciona. Que a única coisa que transforma uma alimentação em uma alimentação saudável, que faz você realmente ter um corpo saudável, ter uma vida mais equilibrada, é você mudar os seus hábitos, é você se reeducar e você aprender a fazer escolhas mais conscientes, escolhas mais saudáveis. Bom, o suco verde não resolve o problema, mas a questão é que a gente usa essa mesma lógica para a nossa vida espiritual. A gente, de alguma forma, tem a expectativa de que a gente pode viver a vida e simplesmente tomar as decisões que aparentemente são as que nos agradam mais, que nos causam mais prazer, mais alegria naquele momento. E aí depois, com uma oração, com uma ida à igreja, com algum determinado ritual, com um número X de dias de jejum, as coisas se resolvem. Simples assim, como tomar um suco verde. Já me sinto mais leve. Sinto as toxinas saindo pelos poros do meu corpo. Não. É a mesma coisa. A maneira como nós educamos o nosso corpo é muito parecida com a maneira como nós educamos o nosso espírito. São hábitos, são escolhas, são rotinas que no longo prazo vão te levar a uma vida saudável, fisicamente ou espiritualmente, ou a uma vida não saudável, a uma vida desequilibrada, a uma vida aquém da vida que você poderia viver, da vida que Deus te oferece. E a gente carrega muito essa ideia, essa impressão, por causa de uma má compreensão de verdades espirituais que a Bíblia revela. Por exemplo, todos nós queremos ser salvos, certo? Todo mundo que conhece um pouco a Bíblia, ou conhece a história de Jesus, do que Jesus veio fazer aqui na Terra, sabe que Jesus veio a esse mundo para nos salvar. Jesus veio a esse mundo porque nós estávamos perdidos nos nossos pecados, mortos nos nossos pecados, e por nós mesmos não éramos capazes de resolver essa situação. Não tinham inventado suco verde naquela época ainda. Então a gente não sabia o que fazer. E aí Jesus vem,
vive uma vida perfeita, uma vida sem pecado, morre no nosso lugar, ressuscita e nos oferece de graça, sem que nós precisássemos fazer nenhum tipo de esforço, salvação, vida eterna. Acontece que por causa disso, por causa dessa correta interpretação a respeito de como é o processo de salvação, que é uma obra de Deus em nós, algo que não tem a nossa participação, que não depende do nosso esforço, mas simplesmente de recebermos, de aceitarmos que Ele fez isso por nós, que o seu amor se destina a nós, se destina a nos salvar. Por causa dessa correta interpretação a respeito da salvação, nós temos um entendimento equivocado a respeito de um outro processo tão importante quanto, que é o processo de santificação. Então a gente pensa em ser salvo, mas nem sempre a gente pensa em ser santo. Porque se eu já estou salvo, se Deus já fez o que tinha que fazer na minha vida, se eu já tive um encontro com Jesus, se eu já entreguei minha vida para Ele, se eu já pertenço a Ele, eu já não vou para o céu? Já não está tudo bem? Sim, mas calma. Porque se a salvação é um processo unilateral, ou seja, não depende de você, é Deus em sua direção, é Deus indo ao seu encontro, é Deus enviando Jesus por você, é Jesus morrendo na cruz por você para te salvar, e você recebe isso de graça, você não precisa fazer nada para merecer, e nem tem, na verdade, nada que você possa fazer para merecer isso. O que é que a gente poderia fazer para merecer salvação? Nada, Jesus já fez tudo, não ficou nada para a gente. Acontece que a santificação é o passo seguinte. Uma pessoa salva é uma pessoa que busca ser santa. E falar em santidade é uma coisa difícil, é uma coisa meio até tabu às vezes, porque como é que eu vou julgar a santidade de alguém? Como é que eu vou dizer se alguém é santo ou não? Não, eu não posso fazer isso. Eu não conheço o coração das pessoas, eu mal conheço o meu, e o que eu conheço eu não gosto a respeito de mim mesmo, porque eu tenho tantas coisas para melhorar, eu sei a respeito da minha falta de santidade, mas eu não posso falar muito a respeito da santidade das outras pessoas. E quando a gente toca nesse assunto, geralmente as pessoas se retraem, se ajeitam na cadeira, fecham um pouco assim o ouvido, porque ele vai falar de regras, ele vai falar de listas de coisas que eu posso e coisas que eu não posso fazer. Porque é assim que a maioria das igrejas trata, é assim que muitas vezes nós fomos ensinados. Você quer viver uma vida santa? Faça isso, 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 isso. Não faça isso, 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 isso. Porque tem muito mais coisas que você não pode fazer para ser santo do que coisas que você pode fazer para ser santo. Então a lista do não faça é bem maior do que a do faça. Só que Jesus nunca apresentou uma lista. Sabia disso? Jesus não veio para trazer listas de regras. Jesus não veio para te dizer assim, olha, você pode fazer isso e isso você não pode fazer. Quando as pessoas tentaram confrontar Jesus para que ele se posicionasse e dissesse, olha, ele está errado, ele vai para o inferno, ele merece ser apedrejado, ele merece ser condenado pelo que ele fez, por aquele pecado. Ele adulterou, ela adulterou, tem que ser apedrejada. Jesus nunca respondia dizendo, pode, não pode. Está na lista do pode, está na lista do não pode. Jesus era muito mais profundo do que isso. Jesus nos desafia muito mais do que isso. Lista é fácil. Você tem uma lista, você obedece. É simples. Mas o padrão de vida que Jesus nos propõe é muito, muito, muito mais elevado. E é por isso que santidade é algo que, assim como a salvação, depende de uma ação de Deus em nós, porque nós não somos capazes de viver o padrão que Deus tem para nós, pela nossa própria força. Mas, diferentemente de salvação, na santidade nós temos uma participação. No processo de santificação, há algo que eu preciso fazer, há algo que você precisa fazer. E ser santo não é uma questão de opção. Ser santo é simplesmente uma consequência, é o próximo passo de ser salvo. Porque não é possível alguém que teve um encontro com Jesus, que recebeu uma nova natureza, que nasceu de novo, e é isso que a Bíblia fala a respeito da salvação, é nascer de novo, é morrer para uma velha natureza e receber uma natureza nova. Não é possível alguém receber essa nova natureza, ter um encontro pessoal com Jesus, e não querer viver em santidade. E não mudar a sua forma de olhar para a vida, de fazer escolhas, de olhar para o pecado dentro de si mesmo e se incomodar.
se inconformar com a vida que tem e desejar viver melhor, desejar conhecer mais a Deus, desejar agradar a Deus com as suas atitudes, as suas escolhas. Mas diferentemente de salvação, santificação é um processo. É um processo que começa no momento em que você tem um encontro com Jesus e recebe a salvação e só vai terminar lá no céu. Quando a nossa natureza for completamente transformada. E aí, pecado não será mais uma opção, nós estaremos livres disso. E veremos uma vida realmente perfeita. E sendo um processo, veja o que Paulo fala, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 1. Ele diz, aliás, está trocado, é capítulo 7, versículo 1. Ele diz, antes ele está falando assim, olha, vocês são templos de Deus, Deus vive em vocês. Vocês que tiveram um encontro com Deus, vocês que receberam essa nova natureza, que foram salvos, vocês passam a ser um lugar em que Deus habita. E se Deus habita em vocês e Deus é santo, é bom que vocês sejam santos também, para que Deus habite em vocês. Vocês precisam ser santos porque Ele é santo. Então ele está falando, livrem-se, purifiquem-se de tudo aquilo que contamina o seu corpo e o seu espírito. Isso não é bom. Abra mão disso, deixe essas coisas para trás. Viva essa nova vida em Cristo. E aí ele diz, aperfeiçoando a santidade de vocês no temor de Deus. Ou seja, ele deixa muito claro que isso é um processo contínuo. É algo que requer constante esforço, constante comprometimento. Aperfeiçoem a santidade. A santidade não é algo estático. Sou santo, pronto, vivo tranquilo o resto da vida porque o que Deus tinha para fazer na minha vida já está feito. Não, é uma busca contínua, diária, que requer dedicação, que requer esforço, que requer muitas vezes renúncia, mas que conduz à melhor experiência, porque e aí tem um teólogo que chama J.C. Riley, ele escreve um livro chamado Santidade, que eu recomendo muito que você leia. Ele diz assim, as pessoas mais felizes são as pessoas que vivem a vida mais santa. E é muito simples provar isso para você. Se você crê na Bíblia, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Olha, viver algo que é bom, perfeito e agradável, com certeza vai te fazer feliz, não vai? Pois é, então, se você é santo, você agrada a Deus. Se você agrada a Deus, se você vive a vontade de Deus, você vai experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, você vai ser uma pessoa feliz. A outra opção, viver uma vida não santa, viver em pecado, viver preso a pecado, a coisas que não agradam a Deus, não vai ser tão bom assim. Você pode experimentar alegria, você pode experimentar felicidade, nós falamos sobre isso semana passada. Mas o que Deus tem para nos oferecer é uma vida plena, que nós só encontramos quando alinhamos perfeitamente a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas decisões à vontade dEle. Então, santificação é um processo e requer essa disposição de se render a Deus, de buscar a ação do Espírito Santo na nossa vida e de tomar decisões que nos levem para mais perto da vontade dEle. Eu queria te convidar então a olhar para um texto, uma carta também escrita por Paulo, assim como essa de Coríntios, uma carta chamada Gálatas, carta aos Gálatas, uma epístola, uma carta de Paulo a uma igreja numa cidade, uma região chamada Galácia. E os caras que moravam nesse lugar chamavam Gálatas, de graças a Deus você não morava lá, você não tem que carregar esse nome, que não é muito bonito. Ou é Gálatas? Gálatas. Não sei, acho que não. É melhor ser candango ou brasiliense, né? Tem uma discussão besta, se é candango, se é brasiliense. Eu acho candango mais simpático. Já deu, né? Tem que saber a hora de parar, né, cara? Eu ainda não aprendi. Ele escreve aos Gálatas, a esse pessoal, no capítulo 5. E nesse capítulo, Paulo está preocupado com uma coisa. Havia nessa igreja um movimento chamado judaizante. O que era isso? Judeus, aqueles que se consideravam os detentores da verdade de Deus, os herdeiros das promessas de Deus, aqueles a quem Deus se revelou no Antigo Testamento, por meio dos pais da fé, Abraão, Isaac, Jacó. Alguns desses judeus se converteram ao cristianismo, creram em Jesus como o Messias, como o Filho de Deus, e então decidiram segui-lo, se tornarem seus discípulos. Acontece que alguns desses judeus entendiam que, embora tivessem seguido ao cristianismo, eles precisavam manter os rituais, as práticas dos judeus, e também aqueles que não eram judeus e que estavam se decidindo por Jesus, que queriam seguir a Jesus, precisavam tornar-se judeus
primeiro para poderem então seguir a Jesus. Porque se Jesus era judeu e era o Messias esperado pelo povo de Deus, judeu, filho do Deus dos judeus, então, logicamente que para seguir a Jesus, para seguir essa linha da fé judaica, eles precisavam se tornar judeus. Era assim que eles pensavam. Não era assim, não era isso que Jesus veio ensinar, não foi isso que os apóstolos ensinaram, mas esse grupo, esse movimento ensinava dessa forma. Então eles começaram a oprimir, a pressionar os gentios, que é como a Bíblia chama aqueles que não eram judeus, os gregos, os romanos, os habitantes de outras regiões que conviviam com eles e começaram a se converter ao cristianismo, começaram a dizer, você precisa se circuncidar, você precisa obedecer às leis dos judeus e tal. Você não sabe o que é circuncidar, eu não vou falar. Depois você pesquisa. Ok? Mas deixa para lá. É um processo pelo qual eu não passei, graças a Deus. Irmãos, olha o que ele diz. Aí Paulo vê essa situação, ele se volta para essa galera e ele vê um grupo, gentios, não judeus, dizendo, será que mesmo que a gente precisa disso? Será que não faz muito sentido? A gente não é judeu, não somos judeus, por que a gente vai se circuncidar? Não é algo muito atrativo, não tenho vontade. E enquanto os outros, os judeus, dizendo, vocês precisam, só assim vocês vão se tornar judeus, só assim vocês podem seguir a Jesus também. E Paulo se volta para eles e diz, vocês não entenderam. Jesus Cristo não veio continuar nada, Jesus Cristo não veio manter nenhum tipo de padrão religioso que já existia. Jesus veio estabelecer um movimento completamente novo. Jesus veio mudar tudo, tudo. Jesus veio propor um caminho novo, uma vida nova, um tempo novo, uma nova aliança, uma nova forma de enxergar Deus, uma nova forma de se relacionar com esse Deus, que não estava mais baseada em leis, em regras, em listas, pode, não pode, para eu ser santo eu faço ou não faço. Mas um relacionamento baseado na sua graça, no seu amor, um relacionamento em que Deus nos atrai e nos cativa com o amor que Ele manifesta na pessoa do seu Filho Jesus. E então a nossa resposta é simplesmente reagir a esse amor, responder a esse amor, dizendo, nós também queremos ser como o Senhor, porque fomos atraídos, fomos conquistados por esse amor. Então Paulo diz, vocês foram chamados para a liberdade. Por que vocês ficam de novo tentando se sujeitar a essas regras, a essas leis? Vocês são livres, vocês foram chamados para a liberdade. Experimentem, desfrutem a liberdade que vocês têm em Jesus. Não precisa se circuncidar, não precisa se prender a essas tradições, vocês são livres. A questão é, olha o que ele diz depois, não usem essa liberdade que vocês têm para dar lugar à carne, para satisfazer as vontades da carne. Porque às vezes a gente pensa, não, então beleza, eu sou salvo, eu estou no céu, estou garantido e tal, eu posso viver do jeito que eu quiser, porque isso não vai fazer diferença. Ou não, Jesus veio e Ele me ama, e Deus me ama, e não importa o que eu digo, o que eu fale, o que eu pense, e a gente às vezes até canta isso, fala isso, não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais, ou nada que eu possa fazer para que Ele me ame menos. Isso tudo é verdade, Deus te ama, do jeito que você é, com seus erros e seus acertos. Mas a liberdade que nós temos em Jesus é uma liberdade que nos torna livres para sermos santos. Parece meio contraditório, parece meio estranho, né? Porque santidade geralmente é algo que a gente associa à limitação, à restrição. Ser santo requer de mim que eu não faça certas coisas. E isso é difícil, isso me incomoda e na maioria das vezes eu nem quero pensar muito sobre isso porque gera um conflito. E nos versículos seguintes, Paulo fala exatamente isso, que existe um conflito dentro de nós. Um conflito que ele chama de um conflito entre a carne e o espírito. A carne não é matéria, não é pele, não é corpo. Corpo não tem nada de errado. A carne é o que ele chama das vontades, das paixões humanas, daquilo que vem do nosso coração e que nos tende a fazer decisões erradas, a tomar decisões erradas. A nossa natureza pecaminosa. E o Espírito, por outro lado, é a nova criação, é aquilo que Deus implanta em nós no momento em que nós nos rendemos a Ele. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós recebemos essa nova natureza. O Espírito Santo passa a habitar em nós. E então começa um conflito. Você quer fazer o que você sabe que vai agradar a Deus, mas ao mesmo tempo a sua carne te atrai para fazer aquilo que você sabe que não agrada a Deus. E aí Paulo descreve isso na vida pessoal dele como o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer
esse eu faço toda vez, está sempre diante de mim. E aí você talvez comece a se identificar. É mais ou menos isso que eu sinto mesmo. Às vezes eu quero fazer o que é bom, eu quero fazer o que é certo, eu sinto que eu devo fazer algo, mas ao mesmo tempo tem uma vontade lá dentro de fazer outra coisa. Tem algo que me puxa, tem algo que me atrai, tem algo que me seduz. Calma, você não é diferente de nós, você não é diferente de ninguém, na verdade, porque todos nós vivemos esse conflito. E Paulo está dizendo, use a liberdade que você tem em Jesus para fazer boas escolhas. Use a liberdade que você tem em Jesus não para dar lugar à carne. Por que você iria querer isso? Se você é uma nova criatura, se você recebeu Jesus, se você é livre, se você não está mais preso ao pecado, se você pode optar por rejeitar o pecado e viver em santidade. Por que fazer uma escolha diferente? Não dê lugar à carne, não dê ocasião à vontade da carne. Eu vou pular alguns versículos, porque nos versículos seguintes ele fala justamente isso que eu falei agora, sobre esse conflito interno, e ele começa a falar a respeito de obras da carne. Ele diz que quando nós damos lugar à carne, nós tomamos decisões muito ruins. E nós escolhemos fazer coisas que não agradam a Deus. E ele cita algumas, mas ele não cita algumas como se essas fossem todas as que existem. Ele dá exemplos, porque não se trata de uma lista de regras. Não se trata de, se eu não faço nada do que está na lista lá de Paulo, então tudo bem, está tudo certo. Não. São exemplos para que a gente se identifique, para que a gente veja, isso é uma obra da carne? Isso eu faço. Isso é um fruto do Espírito? Isso eu ainda não faço tão bem, preciso melhorar. Para nos ajudar a entender a proposta de vida que Deus tem. E aí nas obras da carne, ele fala várias, imoralidade sexual, bebedeiras, orgias, impureza, ciúme, inveja, ira, ódio, tantas coisas que volta e meia a gente se vê lutando contra, sabe? Que a gente, puxa, de novo eu falhei nisso, de novo eu caí nisso. Outra vez eu estou tendo que lutar contra esse pecado. De novo eu estou tendo que me sentir assim, tentado a voltar a fazer aquelas coisas que eu não queria fazer de novo. E ele diz, usem a liberdade de vocês para se parecerem mais com Deus. A partir do versículo 22, ele traz uma lista, mas não é uma lista exaustiva, não é uma lista que você diz, então eu preciso fazer isso, você vai ticando, né? Isso aqui eu já sou, isso aqui eu já faço, isso aqui eu estou na média, passei, isso aqui não estou tão bem ainda. Não. Mas são indicadores, são formas de você avaliar a sua vida e pensar, será que eu já sou o que eu posso ser em Jesus? Será que essa liberdade que eu tenho nele, eu tenho usado para me parecer mais com ele? Ou será que nesse processo de santificação eu tenho estado estagnado? Eu me contentei em receber a salvação e parar por aí. Porque deixa eu te dizer uma coisa, a melhor vida que você vai viver, a vida mais incrível, as melhores experiências vão acontecer quando você estiver mais perto de Deus. Quando você se parecer mais com Ele, quando você for mais apaixonado por Ele, quando você desejar conhecê-lo como nunca conheceu, quando você desejar que a sua vida reflita quem Ele é, e aí você possa dizer como Paulo, já não sou eu quem vive, mas Ele vive em mim, e esse viver que eu tenho agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. E Paulo começa a dizer então, a partir do versículo 22, o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há limitação. Você já viu alguém ser repreendido porque ama muito? Você já viu alguém ser criticado porque é muito fiel? Você já viu alguém ser humilhado publicamente porque é uma pessoa boa? Porque é uma pessoa paciente? Se você já viu isso acontecer, provavelmente é porque as pessoas ficam tão irritadas por não serem assim que começam a humilhar quem é. Mas no fundo é simplesmente um desejo de ser assim também, de viver uma vida assim. Paulo diz, não há lei contra essas coisas. Vocês estão preocupados com leis, com regras? Vivam assim. Deixem o Espírito Santo frutificar em vocês com esse tipo de fruto. E então vocês não vão ter mais tempo para se preocupar com leis, com regras. Porque quem ama não precisa estar muito preocupado o que é certo e o que é errado. Porque o amor é a essência de Deus. Então se você ama, você naturalmente vai viver bem, você vai agradar a Deus com as suas escolhas. Se você é alguém fiel, você não tem que estar muito preocupado, será que eu estou agradando a Deus? Não.
Fidelidade é a essência de Deus. Deus disse, eu sou fiel mesmo quando vocês são infiéis. Eu permaneço fiel, porque eu não posso negar a minha essência, a minha natureza. Então, quando você é fiel no seu namoro, no seu casamento, nos seus estudos, fazendo uma prova, você não olha para a pessoa ao lado, mesmo que ela esteja com a prova disponível para você usufruir daquilo. Porque você tem um compromisso com você e com Deus, com o seu caráter, com as suas escolhas. Você quer ser mais parecido com Ele. Você é uma pessoa paciente. Você não precisa se preocupar muito se nos seus relacionamentos você está ofendendo as pessoas, porque quando elas te ofendem, você respira, conta até 10, ora, pede perdão intimamente, né? E ora de novo, e conta até 10 outra vez, e consegue não ofendê-la, consegue proferir uma palavra de bênção para ela. Veja, Jesus estabeleceu um padrão que a gente olha e fala, isso é inalcançável, isso é impossível, mas o que Paulo está dizendo é, vocês têm liberdade em Deus para rejeitar uma vida de pecado, uma vida marcada pelas obras da carne, por aquilo que muitas vezes nós queremos fazer, apesar de sabermos que não é o melhor para nós. Vocês têm liberdade para rejeitar essas coisas e para adotar esse estilo de vida. E santificação, e aí eu preciso dizer isso para você, não se ofenda, santificação é algo visível. Paulo chama de fruto. Quando você chega perto de uma árvore, você vê os frutos daquela árvore. O processo de santificação é algo visível. As pessoas precisam enxergar em você. Isso é muito diferente de viver uma vida de hipocrisia para que as pessoas pensem que você é santo. Isso é efetivamente ser santo e dar frutos. É viver amor e amar. É saber que Deus quer que você seja fiel e ser fiel. E seus amigos, as pessoas com quem você se relaciona, experimentarem dessa fidelidade. Serem destinatários dela. É falar sobre bondade e crer que fruto do Espírito é ser bondoso, mas ir em direção às pessoas e amá-las e ser bondoso com elas, tratá-las bem, respeitosamente, honrar os pais, tratar as pessoas com dignidade, tocá-las, abraçá-las, respeitá-las, valorizá-las, independente de quem sejam. A santificação começa no momento da conversão e é um processo que dura a nossa vida inteira. Então, não se culpe demais, não carregue um fardo pesado demais. Se você é uma pessoa que há pouco tempo tem andado com Jesus ou que ainda, de repente, está descobrindo o que significa isso, talvez esteja chegando agora e você diga, poxa, mas eu estou tão longe disso. As pessoas precisam ver isso em mim e eu acho que eu não estou vivendo isso ainda. Calma. É um processo que dura a vida inteira, mas a questão é, ele precisa começar. Precisa começar. E por que não começar hoje? Por que não começar a viver isso hoje? Veja o que Paulo diz. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Em outras palavras, usaram a liberdade que eles têm agora, que eles estão em Jesus, que receberam uma nova natureza, para deixar essas coisas de lado, essas coisas que são típicas de quem ainda vive preso, escravizado ao pecado. Deixaram essas coisas de lado, crucificaram essas paixões, esses desejos. E se nós vivemos agora, então, pelo Espírito, se nós temos uma nova natureza, se o Espírito Santo habita em nós, nós precisamos também andar no Espírito. Ou seja, não é só uma mudança de status. Agora, espiritualmente falando, eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo e eu vou para o céu. Mas é uma questão também de postura, de atitude, de comportamento. É algo que começa dentro de você, no seu coração, e se reflete no seu comportamento, nas suas palavras, nas suas atitudes. Sabe, o seu jeito de falar não determina a sua santidade. Mas a sua santidade determina o seu jeito de falar. Porque se você se torna mais santo, você muda até o seu jeito de falar com as pessoas, de se dirigir a elas, de tratá-las, de expressar os seus sentimentos. Até no futebol, por incrível que pareça. O seu jeito de vestir não determina a sua santidade. Pode determinar a santidade de quem está olhando para você. Mas ele não determina a sua santidade. Agora, a sua santidade determina o seu jeito de vestir.
Porque até na hora de se vestir você vai pensar, eu honro a Deus com essa roupa, eu posso sair na rua desse jeito e eu estou agradando a Deus assim? Eu estou honrando a Deus? Sua forma de se relacionar no seu namoro não determina a sua santidade. Ninguém pode te julgar e dizer se você é santo ou não, pela forma como você se relaciona, mas a sua santidade determina a sua forma de se relacionar no seu namoro. Quem nós somos dentro, uma hora, por mais que você tente esconder, vai mostrar quem você é por fora. Vai se refletir nas suas atitudes. Sabe, isso pode talvez assustar, pode parecer algo ruim, pode ser algo pesado assim. E é um pouco, sabia? Tenho que ser sincero com você, é um pouco. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, sem santidade ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. Não existe outro jeito. Nós precisamos de santidade para nos encontrarmos com Ele. E o céu é um lugar santo, se você não for santo, você não entra lá, é simples assim. Não tem muito jeito, não tem para onde fugir. Mas a boa notícia é que Deus quer te santificar, Deus quer te tornar santo. Deus quer te dar, e já te deu, se você já pertence a Ele, se você já tomou a decisão de se render a Ele, Ele já te deu tudo que você precisa para viver uma vida santa. Você olha assim e fala, eu estou distante disso, eu estou longe desse padrão, eu não sei se eu consigo. Por nós mesmos não, mas a ação do Espírito em nós nos santifica. E quando nós decidimos então nos submeter a esse processo e dizer, Senhor, porque eu creio em Ti, porque eu pertenço a Ti, porque eu decidi render a minha vida ao Senhor, eu quero também me santificar, eu quero ser mais parecido contigo. Então o Espírito Santo age em nós e começa a nos libertar de certos vícios, começa a nos livrar de hábitos ruins que nós tínhamos e começa a colocar dentro de nós novos hábitos, desejo por experiências diferentes, que vão se descobrindo cada vez mais maravilhosas. À medida que você se aproxima desse Deus, à medida que você o conhece, à medida que você percebe, e as pessoas percebem, porque isso vai transbordar em algum momento, que a sua vida está diferente, que o seu jeito de falar, o seu jeito de agir, o seu jeito de amar, o seu jeito de tratar as questões, os desafios, sua postura diante das dificuldades, sua reação quando as coisas não saem como você pensou. Quando essas coisas começam a mudar, as pessoas perto de você ficam sedentas, é como o sal. E é por isso que a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Dá sede, gera vontade. As pessoas querem ser saciadas. Porque é a melhor vida. É a vida mais gostosa, é a vida mais leve que você jamais experimentou. Eu quero te convidar hoje a fazer algo muito simples, mas que pode transformar completamente a sua vida. Decidir criar o hábito de agradar a Deus. Isso é ser santo. Santidade nada mais é do que o hábito de agradar a Deus. Sabe, é agradar a Deus habitualmente, constantemente, frequentemente. Deus não se agrada, e Ele diz isso na Bíblia claramente, Deus não se agrada de rituais religiosos. Não é porque a gente vem a uma igreja que a gente agrada a Deus. Não é porque a gente... Algumas pessoas fazem isso, dão dízimo, ofertas, entregam dinheiro. Não é isso que agrada a Deus. Não é cantar uma música e levantar as mãos. Não é se ajoelhar. Tudo isso pode ser agradável a Deus, desde que seja consequência, resultado da decisão que você tomou de viver em santidade, de honrá-lo com a sua vida. Mas o que realmente agrada a Deus é uma vida que é dedicada, é consagrada. E isso significa ser santo, ser consagrado, separado, ser destinado para um fim específico. Uma vida separada para honrar a Deus. E o que eu quero te perguntar nessa noite é: a sua vida honra a Deus? Suas atitudes honram a Deus? Seu jeito de viver honra a Deus? Seu jeito de falar, o seu jeito de pensar, suas escolhas, a forma como você gasta o seu tempo, a forma como você gasta o seu dinheiro, as pessoas com quem você se relaciona, a maneira como você se relaciona com essas pessoas, o seu trabalho, sua faculdade, seu relacionamento na família,
Isso honra a Deus? Você se parece com Jesus quando está nesses lugares, quando você faz essas coisas? Eu quero. Eu quero ser mais santo, eu quero viver mais perto. Eu quero experimentar mais do que Deus tem para mim. E eu acho que você quer também, porque você veio aqui hoje. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e a orar. A oração, talvez você nunca tenha orado na sua vida, talvez você não tenha nem muito ao certo compreensão do que isso significa. Eu estou falando sozinho, eu estou falando com uma energia, com uma força, eu estou pensando alto, o que eu estou fazendo? A oração é uma conversa, nada mais do que isso, um diálogo. Você com Deus e Deus com você. E a melhor maneira de se parecer com alguém é conviver com essa pessoa, é se relacionar com ela. E se ser santo é se parecer com Deus, a melhor maneira de ser santo é se relacionando com esse Deus, conversando com Ele, ouvindo a voz dEle. Eu te convido agora a fazer uma oração simples e dizer: Senhor, santifica a minha vida. Faz a minha vida tomar a forma que o Senhor quer. Não aos olhos das pessoas, mas o meu coração, aquilo que vem de dentro para fora, a minha natureza, as minhas escolhas, meus pensamentos, que isso se pareça mais contigo. E quando isso se parecer mais com o Senhor, então as minhas atitudes, as minhas palavras, aquilo que eu expresso, e que as pessoas notam, isso naturalmente vai se parecer mais com Jesus também. Deus, eu te peço que nessa noite o Senhor nos permita romper aquela velha ideia, aquele peso que a gente carrega por tanto tempo, de que ser santo é algo que limita, que nos impede de experimentar alegria, felicidade, plenitude, satisfação. Que ser santo é uma coisa que é sempre penosa porque significa obedecer regras. E, Senhor, nós não somos muito bons com regras. Nós somos os melhores em descumpri-las. Mas dá-nos hoje a experiência de entender essa liberdade que há na Tua presença. Essa liberdade que só quem tem o Senhor habitando dentro de si experimenta. A liberdade de escolher o que é melhor. A liberdade de abrir mão daquilo que nos faz mal, daquilo que nos atrapalha, para viver aquilo que nos faz mais parecidos contigo. E assim, Deus, eu te peço que cada um que está aqui nessa noite experimente uma alegria que nunca experimentou, viva sensações que nunca teve, te conheça como nunca conheceu, e que isso se torne um processo tão intenso, uma busca tão apaixonada, que nós percamos o controle, que nós possamos simplesmente nos lançar na Tua presença e experimentar o que o Senhor tem para nós. E esse processo então, Senhor, vá invadindo as nossas vidas, vá moldando o nosso caráter, moldando os nossos pensamentos, limpando as nossas mentes de tanta coisa ruim que nos preenche, vá determinando os nossos passos na direção das pessoas, não para agredi-las, ofendê-las, humilhá-las, julgá-las, mas amá-las, abraçá-las, expressar o amor que Jesus expressou enquanto esteve entre nós, um amor que não estava intencionado a condenar, mas a perdoar, a amar, a restaurar. Deus, que a gente possa experimentar essa alegria que não depende de circunstâncias, uma fidelidade que o mundo já não conhece mais, num tempo de infidelidade, de casamentos quebrados, de relacionamentos superficiais e passageiros, que nós sejamos aqueles que vivem a fidelidade, expressam a fidelidade do Senhor nos nossos relacionamentos, que nós sejamos aqueles que, num tempo em que não há paciência para nada, porque não há nem mesmo tempo a se esperar, sejamos aqueles pacientes, que esperam o mais fraco, que andam no ritmo daquele que vai mais devagar. Nós possamos viver, Senhor, em condições de dominarmos a nós mesmos, em condição de frearmos a nossa língua antes de falar mal de alguém, antes de espalhar algo que nem é verdade. Nós possamos nos dominar, nos controlar nossos impulsos, para escolhermos o que é melhor e o que te honra mais.